A festa depressa correndo vem, a noiva te espera correndo vem, a igreja te adora, deixa fluir o som. Não demora, já posso ouvir meu nome chamar. Oh, 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 ele vem. 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 E é assim que a gente começa o programa Louvor e Adoração desta semana. Oi, oi, a paz do Senhor para você que tá aí ligadinho na TV CPAD. Esse é o programa Louvor e Adoração. Eu sou Roberta Manassi e ao meu lado está essas duas bênçãos, Jefferson Sampaio e Wagner Colli. Olá, rapazes. Olá. A paz, tudo bom? Paz, Roberta, tudo bom, graças a Deus. Tudo bom? Tudo bom, sejam bem-vindos aqui ao Louvor e Adoração. E eu já quero começar perguntando ao senhor Wagner Colli, que ele Estou aqui também é para responder. pastor, não é Estou isso? aqui para responder. Como é que surgiu o seu interesse pela música? Desde criança, eu venho de uma família de músicos. Meus tios, eles tinham habilidade com a música, aptidão para música, então isso acabou sendo aquela coisa de transferir. A gente sendo influenciado por eles, vendo os tios tocar violão, cantar, aquela coisinha de entre família, naqueles almoços de domingo, acabei sendo influenciado e a paixão pela música, ela surgiu aí. Foi aí também que você já começou a tocar também? Não, não foi aí. Conta então pra gente. Passaram-se alguns anos, nessa época eu não tinha interesse nenhum pela música, apenas era como Descontração entre espectador. família, né? Descontração entre família, eu era um espectador. E quando eu tinha aproximadamente 14 anos de idade, um amigo, tentando me evangelizar, ele começou a me ensinar os primeiros acordes. Olha Aí que começou. legal. E aí, quais instrumentos você toca hoje, além do violão? Hoje eu comecei pelo violão, depois eu migrei para o teclado. Naquela época, onde que a gente ia nas banquinhas de jornais e tinha aquelas revistinhas, Sim. aquelas musiquinhas cifradas com as notas musicais dos acordes. Eu comecei a aprender a partir dali. Mas foi por causa de uma palavra do pastor na igreja. Olha, Ele olhou para mim assim no culto e falou: Wagner, vem aqui. Aí naquele dia ele falou assim: a partir de hoje você é músico. Eu falei: mas eu não sei tocar, pastor. Como é isso? Eu não sei tocar, como é que eu vou? Eu sabia alguns acordes no violão, porque a ideia de música era aquela ideia formada de um profissional da música. Eu via o pessoal tocar na igreja e ficava admirado com aquilo. Então, nas banquinhas de jornais, começava a comprar as revistinhas e começava a praticar os acordes no piano. Aí dali, na igreja, aí tem aquela coisa de rodízio, né? Faltou o baixista, e agora? Deixa eu tentar aprender a fazer isso. Faltou o baterista, deixa eu tentar aprender a fazer isso. Acabei aprendendo os 4. que benção. Violão, guitarra, né? No caso que é a mesma configuração aqui, teclado, contrabaixo e bateria. Que benção, que benção. E além disso tudo, gente, ele ainda compõe. Como é que começou essa área da composição? Como é que você compõe? Os louvores chegam só as letras, chega letra e melodia, ou você separa um momento do seu dia para escrever? Como que é isso? Sempre aconteceu comigo da seguinte forma: eu tô no meu devocional, aí tô cantando uma música qualquer de um adorador, uma música conhecida, já composta e gravada, e daquela harmonia ali começa a vir um o, um lá lá lá, e a partir daí surge uma nova harmonia, aí vem uma melodia, e da melodia eu começo a escrever. Após aquele circuito ali entre harmonia e melodia, eu sento e começo a escrever. Geralmente vem uma frase ou outra, Só o refrão. é só o refrão. Geralmente é dessa forma que surge os louvores, né? Tanto na parte da adoração quanto do louvor. Se torna fácil depois de você escrever o poema em si, porque a melodia já está pronta, a harmonia já está pronta, então é só inserir ali naquele contexto. É assim que surgem as minhas composições. Que benção. E você tem ideia de quantas você já tem aí? 200. Jesus, muita benção, muita benção. E eu sei que você grava as suas músicas, mas outras pessoas também gravam ou não? Um ministro de louvor chamado Rubens, do Belém do Pará, gravou uma música minha.
O Val Oliveira, que é de Pernambuco, mas morava aqui no Rio de Janeiro e agora mora em Portugal, ele gravou uma música minha. Deixa eu ver. Marisa, uma cantora portuguesa, gravou 2 músicas minhas. E até onde eu sei, são essas pessoas que gravaram alguma coisa minha. Que bênção, que bênção. Agora, nas minhas pesquisas, eu vi que você sempre teve um amor pelas nações, né? E sempre estudou línguas. Os louvores que você escreve seguem o caminho de evangelismo? Olha, por incrível que pareça, não. Eu tenho alguns poucos que trata dessa questão do plano da salvação em Cristo. Entretanto, a maioria deles é baseado nos meus devocionais. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que aprendi com os meus mestres o caminho da oração. Então eu participei de um seminário, eu fui instruído, e às 5 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, tinha oração na igreja. Então eu estava nesse horário da oração, das 5 horas da manhã até às 7. Eu saí um pouco antes por conta de escola, trabalho, faculdade, essas coisas todas. Mas eu sempre estava inserido nesse contexto aí, desse contexto aí, desse pessoal que gosta de orar. Então ali começavam a surgir os meus devocionais. E depois que eu fui desenvolver trabalhos missionários, eu nunca perdi essa veia, né, da oração, e sempre acontece nos meus devocionais, as composições. E pelo fato de acontecer em devocionais, eu sou muito como Davi, quando elogiava a Deus, quando expressava o amor inteiro a Deus. Então as minhas músicas, elas sempre têm esse teor, tem essa vertente aí de se expressar para Deus como um menino que está apaixonado por Ele, né? Eu sou muito apaixonado por Deus, então acabo expressando os meus poemas, que são as minhas composições, eles vêm muito nessa linha de raciocínio, da paixão que eu tenho por Deus, um amor, elogiando a Deus, falando dos atributos de Deus, com as pesquisas bíblicas, com as mensagens que eu ouço. Eu estou muito na nuvem, sabe? Eu fico muito lá na nuvem e vou compondo as minhas músicas. Agora você já está há 8 anos morando em Londres, né? Como é que você foi para lá? Conta isso daí pra gente. Eu estava aqui no Rio de Janeiro, confortavelmente, e eu fazia um programa de televisão na TV Cidade Imperial, lá em Petrópolis, de segunda a sexta-feira. E fazia um programa de rádio às 11 da manhã em Duque de Caxias. Esse era o meu trabalho, né? A minha agenda semanal, diária. 11 a meio-dia, programa de rádio. De meia-noite até 1 da manhã, televisão. Um em Duque de Caxias, outro em Petrópolis. Estava confortável, pregava nas igrejas aqui do Rio de Janeiro, tinha alguns eventos fora do Rio de Janeiro e já estava recebendo convites para contribuir com a igreja nesse aspecto, com os dons, os talentos que Deus, por graça, tem me dado. Aí surgiu um amigo meu, fui ministrar em Londres, numa igreja, numa festividade, e o pastor compartilhou com ele de uma necessidade. Olha, eu preciso de um ministro de louvor que tenha teologia, que sabe ensinar e que esteja disponível para vir a Londres. No primeiro convite que o pastor me fez, eu neguei, porque eu estava confortável. Andava com a vida tranquila aqui, né? Paz, coisa boa. Aí o primeiro convite eu neguei, mas o pastor insistiu, me ligou mais umas 2 ou 3 vezes. Durante esse período que ele ligou para mim, eu recebi 2 palavras de profecia. Uma da bispa da minha igreja, que ela disse: Wagner, você está todo amarrado com cipós, mas vem uma bandeira da Inglaterra e desamarra você. Eu não tinha entendido naquele momento. E uma outra foi que eu fui numa psicóloga para poder tratar de um problema que eu tive, um acidente, e a psicóloga, ela olhou para mim e disse: olha, eu não sei por que você veio aqui, mas de uma coisa eu sei, você tem que ir para a Europa e você tem que ficar lá. Gente, foi direto assim, não teve como discutir isso daqui. Mas mesmo assim eu fui negando. O pastor me ligou mais uma vez, eu sabendo dessas 2 profecias, eu neguei. Aí o terceiro fato foi que eu comecei a estudar a história de John Wesley. Eu ouvi numa pregação um pregador falando sobre John Wesley. E eu falei: quem é esse cara? Comecei a estudar a história a fundo de John Wesley e comecei a pregar passos que John Wesley tinha durante o seu ministério. Aí o pastor me liga de novo:
Aí as minhas agendas começaram a cair. Aí eu entendi, como se Deus estivesse falando comigo assim: é hora. Você vai ou fica? Já tá de malas prontas, meu filho? Já tá de malas prontas, meu filho. Foi aí que surgiu a ida para Londres. Uhum. E lá você já conheceu outros países por lá, né? Já foram 11 países. Quais são eles? Você consegue lembrar deles todos? Consigo. Vamos começar por aqui, ó. Essa geografia não tá difícil aqui, não. Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Escócia e... Áustria? Marrocos. Não, é Marrocos. Eu lembro de... É Marrocos. Falei que eu estudei Marrocos não faz parte da comunidade europeia, faz parte do norte da África. Então, vamos mudar a geografia aqui. Então, são 10 na Europa, um na África, mais um aqui na América Latina, no Paraguai. Então, são 12 países já visitados. Benção. Agora, na igreja onde você está congregando, você trabalha ensinando música, acredito? Também. Conta pra gente como é que é essa nova vivência, que já não tá tão nova assim pra você, né? Então, a primeira vez que eu fui, eu contribuí com uma igreja brasileira. O tempo passou, eu tive que voltar ao Brasil, tive um período aqui, e nesse período eu fui convidado para uma igreja inglesa, daquelas de coral black music, Happy Day, aquela coisa toda. Fui convidado por essa igreja para poder atuar no meio deles. Então, me tornei um ministro de louvor dessa igreja inglesa. E dou aula para algumas crianças, ajudando eles a crescerem nessa parte do louvor e da adoração. Que legal. Agora eu quero pedir mais uma cançãozinha para a gente poder ir para o intervalo e já voltarmos com vocês. Vamos. Não me deixe sair sem tua presença. Sem tua presença, não me deixe sair. Sem tua presença, sem tua presença, monte de Deus subirei. Abro os meus olhos, preciso te ver. Ao ouvir tua voz como um trovão, cubro o meu rosto, pois temo olhar a ti. Não me deixe sair sem tua presença, sem tua presença. Não me deixe sair sem tua presença, sem tua presença. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Quero mergulhar, Senhor,
Você também aí tá querendo mergulhar nos rios do Senhor? Então vambora, gente. Mergulha aí nesse rio aí que é bênção, bênção, bênção. Ao meu lado aqui está o pastor Wagner Colli, Jefferson Sampaio. E eles estão aqui deixando esse programa mais melódico, mais harmonioso, mais bonito, né não? E no bloco anterior, pastor, a gente estava falando sobre os países em que o senhor esteve, né? Em sua maioria você esteve lá louvando. E pregando também, fazendo um trabalho de louvor em algumas igrejas, contribuindo com as igrejas, com as instituições e também trabalho de evangelismo. Que legal. Em diferentes lugares, diferentes estratégias. Agora, como é que é louvar a Deus em outros países, em outras línguas, né? Olha, eu tenho algumas experiências legais e algumas até engraçadas. Pode Estive em contar. Barcelona. Eu tenho uma música que eu canto, né, que... Deixa eu só pegar o tomzinho dela aqui, que... Everlasting God, de Chris Tomlin. Essa música, ela tem aqui no Brasil, cantada em português, ela tem cantada em espanhol e ela tem cantada em inglês. Eu tô acostumado a cantá-la em inglês. Stranger rises a waiter, but the Lord our God, you wait forever. Aí você pensa, você vai em Barcelona, a música tem que ser cantada em espanhol. Eu treinei muito para cantar em espanhol, mas quando eu vou cantar, saiu em inglês. Saiu em inglês. Ah, Jesus. E o povo ficou olhando assim, o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu tentando virar a chavezinha, né? O verso da música, ela vai sair em português. Meu Senhor. Eu falei, meu Deus, não é isso. Não é nem inglês nem português, aqui é espanhol. Deve dar, né, um probleminha aqui dentro, né? Dá um probleminha aqui dentro. É porque eu passo 90% do meu tempo falando inglês. Então, às vezes, quando eu tenho que lidar com outros países do meu idioma, a língua nativa, a minha, acaba tendo alguma confusão na minha cabeça. Às vezes vem em inglês, mas não vem em português. Aí em Barcelona foi essa luta, né? Tentar encaixar. configurar a música de forma instantânea. Assim, espanhol, inglês ou português. Eu acho que é a mesma coisa para quem está aqui aprendendo inglês. Né? É um medley. Para quem está aprendendo também aqui, né? O inglês. Eu vim aqui, eu ministrei numa igreja aqui, aí eu tava cantando. Olha, tá vendo? Não veio em português, mas veio em inglês. Vocês sabem qual é? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Aí eu fui cantar na igreja aqui em Duque de Caxias, aí veio How great is our God, sing with me, how great. O povo foi cantando junto, quem entendeu a melodia da música. Mas não estava no script. Vamos dizer assim. E você também, assim como essas histórias mais engraçadas, também deve ter bastante testemunhos, né? De momentos de você estar lá louvando e de repente a pessoa foi curada ou a situação dela foi transformada. Você lembra de algum testemunho assim? Lembro de muitos. Eu estava em Londres, eu fui ministrar numa igreja. E tinha uma senhora que estava com... Não, isso foi em Portugal, desculpa. Ela disse que estava com problema no estômago, alguma coisa do tipo. Foi o médico e o médico disse que tinha alguma coisa descolada dentro dela, que precisava urgentemente de alguma cirurgia. E ela, enquanto estava adorando, ela disse que começou a mexer alguma coisa aqui, enrijeceu os músculos. E ela ouviu o Espírito Santo falar com ela, você está curada agora. Benção. Aí quando ela foi ao médico, no dia seguinte, ela fez um diagnóstico e realmente estava curado. O médico não entendeu absolutamente nada. O cara ficou impressionado com aquilo. Ela voltou à igreja, alguns dias depois, que eu fui ministrar na mesma igreja, ela levou o diagnóstico. Olha, eu estou curado. Olha que bênção. Esse é um dos testemunhos. Fora os outros que, como se diz, de rede, né? Pessoas durante a adoração se convertendo a Cristo, aceitando Jesus. Benção. Agora, quantos CDs você já tem? 2. Um que começou com a minha igreja local, foi um incentivo do meu pastor. Começamos com eles. Aquele CD era para a igreja local. Não, gente, vamos gravar um CD para a gente adorar aqui. E gravamos. Só que a música começou a rodar na igreja A, na igreja B, na igreja C. Olha. E rodou alguns estados do Brasil. Tem até um link no YouTube, a música Mostra-me Tua Glória, que fazia parte do tema desse primeiro disco. Esse é o primeiro, e o segundo foi Ardente Adoração, que foi um CD solo meu. E agora eu tô gravando um EP
Leva-me Além. Legal. Como é que tá já a produção desse EP? Ó, maravilhoso. Conta então um pouquinho sobre já o que já tem aí. A Ardente Adoração, eu estava há 3 anos atrás num congresso de ministros de adoração de louvor na Bahia, em Salvador. E tava uma galera lá para poder participar desse congresso e o tema era Ardente Adoração. Eu fui apenas para poder dar uma palestra sobre louvor e adoração, do que eu tenho aprendido e vivido. E eu estava no hotel e acordei bem cedo na sexta-feira, iniciaria o congresso na sexta-feira à noite, fui fazer o meu devocional, como de costume, e de repente, eu lendo o tema, veio a música Ardente Adoração. Legal. Algumas frases faziam parte do meu esboço daquele dia. Eu fui juntando as frases, a melodia veio, a harmonia veio, a melodia veio, e isso se tornou Ardente Adoração. Quando eu cheguei no congresso para poder cantar, nossa, foi um avivamento. A igreja, rapaz, temos uma música para o congresso. Legal. Foi a primeira música que eu cantei, Ardente Adoração, Que legal. para esse congresso. E aí, na hora, eu enviei para um produtor musical, falei, cara, a música nasceu agora, dentro de um congresso, grava aí para mim, depois você me mostra. E gravei a música Ardente Adoração e surgiu o CD Ardente Adoração. Benção, benção. E é com essa benção aqui que a gente vai entrando no próximo comercial, mas antes disso eu quero um louvor. Pode Ardente mais Adoração? um? Pode ser. Pois a criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus Pai. Venha fluir sobre nós hoje aqui, ensina-nos a adorar, profunda adoração, ardente adoração. Rendido eu quero estar no teu altar, Senhor. A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. O teu amor, Senhor, eu percebo o teu amor, o teu amor, o teu amor, Senhor, eu percebo o teu amor, o teu amor. Estamos de volta com o programa Louvor e Adoração aqui na TV CPAD. Eu sou Roberta Marassi e está aqui ao meu lado pastor Wagner Colli e Jefferson Sampaio, essas duas bênçãos aqui que estão deixando o seu dia mais lindos, tá bom? Não vamos voltar com harmoniosos não, tá mais lindo mesmo. Obrigado pela gentileza. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Jefferson. Como que você conheceu essa pérola aqui? Rapaz, olha o Wagner. Você lembra? Lembro.
o dia. Eu morava em Lisboa, um lugar chamado Montijo. Lisboa. Por sinal, o melhor lugar que eu morei em Lisboa. Montijo, Margem Sul. Então, Margem Sul, isso aí. conheci o pastor Ademir, nosso amigo em comum. Da Sé a Deus. Da Sé a Deus, exatamente. Mandar um abração pro pastor Ademir, Sé a Deus. Então, o pastor Ademir me ligou e falou, vai estar um ministro de louvor. Pô, carioca também como você, cara. Difícil de encontrar carioca lá, né, Wagner? Muito. E a 500 metros da minha casa a gente morava. Eu fui lá, conheci o Wagner, fiquei encantado, o Wagner me mostrou, depois a gente trocou o telefone, ficamos conversando, encontramos aqui no Brasil, né? E estamos nessa caminhada aí. E foi lá em Portugal. Foi em Portugal, Começou Montijo. essa amizade aí. E vocês fazem algumas parcerias por aqui cantando quando você vem ao Brasil? Sim, eu tive e qual é o nome daquela igreja ali? Lagoinha? IBPM. IBPM, Igreja Batista. Foi a primeira vez que nós encontramos. Foi aqui em Nova Iguaçu. Engraçado que o Wagner me chamou pra... Eu tava no canto e o Wagner me chamou pra poder... Depois que eu entendi, Wagner, você me chamou pra orar. Eu achei que você me chamou pra ministrar, eu comecei a cantar, Wagner, me perdoa. Não. Me perdoa. Não, nem me lembro. Aí eu comecei a cantar. Fluiu. Não, o tanto de vidas que vieram ao altar para poder... Foi abençoado aquele culto. Foi muito bom mesmo. Foi um tempo muito precioso, de muita unção de Deus, de impacto. As pessoas foram impactadas naquele dia. E engraçado que minhas irmãs falaram, vai vir um ministro de fora de Londres aqui, e eu nem me atentei que era o Wagner. Depois que eu escutei um carro de som passando, eu falei, Wagner? Pô, não pode ser Cole, cara. Wagner Cole, eu falei, não é possível. Eu peguei o telefone e falei, negão, tu vai estar aqui pertinho da minha casa, cara. Porque eu tava com a agenda cheia, né? Depois de uns 2 anos, né? Pô, depois de uns 2 anos. Agora, gente, além da música, essa pessoa aqui também é da área de literatura. Você também é escritora, é isso mesmo? Exatamente. Eu venho de uma família de mestres, posso dizer assim, alguns professores na universidade, em Minas Gerais. E minha mãe também professora, lecionou aqui em algumas escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. E a partir daí eu tenho essa veia literária e gosto do conhecimento, gosto de estudar, gosto de ler. E eu levo uma frase junto comigo de Josué Gonçalves: quem lê aprende, quem aprende cresce, quem cresce jamais será escravo da mediocridade. E como surgiu... desculpa, pode falar. E foi quando comecei a escrever. Foi aí que surgiu esse desejo? Eu assistindo uma vez John Maxwell, que é um perito em liderança nos Estados Unidos da América, escreve vários livros, eu li alguns deles, de John Maxwell. Aí eu descobri uma parte da biografia que John Maxwell, ele estava numa entrevista como essa, surgiu uma ideia, ele já escrevia. Ele estava em um almoço, surgiu uma ideia, ele escrevia. Ele estava em viagem, surgiu uma ideia, ele escrevia. Aí ele fez alguns, como posso dizer, uns pergaminhos, né, pequenininhos, de todas as ideias por onde ele passava. E aquilo ali foi gerando material para ele, guardava dentro de um baú. E eu comecei a fazer a mesma coisa, deixava um caderninho, inclusive, ao lado da minha cabeceira de cama. Porque se eu tô à noite, na madrugada, acordo de repente, tenho um sonho, tenho uma revelação, já escrevo. Porque aquilo ali pode fazer parte da minha vida e pode abençoar muitas outras vidas. Foi aí que comecei a escrever. E aí agora você já são 3 livros, né? 3 livros. O primeiro livro foi O que faz o homem ser segundo o coração de Deus, baseado na história de Davi. O segundo livro é Cansado da Viagem, baseado em João capítulo 4, quando Jesus estava passando. Era necessário que Jesus passasse em Samaria. E Jesus, cansado do caminho, o texto diz isso, cansado do caminho, aí eu coloquei cansado da viagem. E esse livro é interessante porque foi um tempo de muito estresse na minha vida. Eu trabalhando bastante, comecei a ficar muito estressado, cansado de tudo que eu estava fazendo, com aquele pensamento, vou largar tudo por um tempo e não vou fazer mais nada. Aí surgiu o livro Cansado da Viagem. O que você consegue fazer mesmo cansado da viagem? Jesus profetizou sobre a vida de uma mulher e uma mulher levou uma cidade inteira aos pés de Jesus. E o terceiro, Perdido no Palácio, que é o mais recente agora. E esse trata... O Perdido no Palácio... Rapaz, ele é polêmico. Rapaz, ele monta você, moça. Esse é um pouco polêmico. Por quê? Perdidos, eu estou falando de uma igreja dentro da igreja. Perdida, sem conexões,
sem encaminhamento espiritual, que estão simplesmente dentro dos templos por causa da religião, por causa de alguma coisa que eles querem sentir fisicamente. E palácio representa o reino, então perdidos no reino, na verdade. Não conseguiram compreender a sua posição em Cristo como filhos de Deus. E eu coloquei uma frase nesse livro: alguns se empolgaram tanto com a riqueza do reino que se esqueceram do rei. Esse livro fala de intimidade. Eu não estou falando mal de dinheiro, não estou falando mal de finanças, não estou atribuindo aí esse tema a um tipo de evangelho da prosperidade, nada disso. É um livro que fala sobre intimidade. Fazendo uma síntese geral, eu coloco no livro que algumas pessoas, eu passei por isso, perderam o foco de Deus como Pai e olha para Deus como um servente que sempre vem servir alguma coisa ao benefício pessoal. Eu quero uma cura, vou até Deus. Deixamos de ser servos, né? Eu quero um carro novo, vou até Deus. Eu quero uma casa nova, vou até Deus. Eu quero um namorado, vou até Deus. Quero um namorado, vou até Deus. Enfim, só coisas que beneficiam a pessoa. Mas o livro ele trata de uma intimidade, uma renúncia para ter mais intimidade com Deus. Amém. E já tem novos projetos vindo por aí? Novos livros, CDs? CD já tem um EP? Tem um novo livro que está vindo. Eu não vou falar o tema agora, não. Jesus. Eu ainda não patenteei o livro. Surpresa. Não patenteei, não registrei o tema. Fiquem atentos às redes sociais de Wagner Colli. Fiquem atentos. Então, e está surgindo um EP que já está registrado, que é o EP Leva-me Além. Legal. Agora, pastor Wagner, nós já estamos encerrando essa entrevista, infelizmente, passou muito rápido, foi bem rapidinho, mas eu quero que o senhor deixe assim, uma mensagem para todo mundo que está assistindo, seja um jovem que tem um sonho de alcançar outras nações, seja aquele que quer cantar e não sabe como começar a louvar e tal. O senhor deixa uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o versículo 10. Mas ele nos revelou pelo seu Espírito que sonda as profundezas de Deus. É um texto muito conhecido que eu tenho de forma costumeira ministrar sobre esse texto, sobre esse verso bíblico. E para te dizer simplesmente que Deus ele tem algo muito especial para fazer, não simplesmente para você, com você, mas em você. Essa expressão aqui muda tudo, tá? Em você. Então começa de dentro para fora. Quando você começar a entender o seu propósito em Deus, a marca que Ele fez em você, aqui dentro, você começa a expor isso, você começa a maximizar isso, e as nações, com certeza, vão ser alcançadas por essa graça que vem de Deus. Amém. Eu quero agradecer vocês dois pela presença, pela honra de tê-los aqui comigo. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus continue abençoando vocês, o ministério de vocês, que onde vocês cheguem através desse instrumento aqui, outras almas se acheguem a Deus. Pessoas sejam alcançadas, vidas transformadas através da vida de vocês. Amém. Muito obrigada. E eu quero encerrar esse programa aqui, agradecendo a sua companhia. Muito obrigado. Pode compartilhar esse vídeo para todo mundo aí. Compartilhe nas redes sociais, para sua família. Pode ficar à vontade para voltar outras vezes, porque nós temos um encontro marcado com muito louvor e adoração aqui na TV CPAD. E vamos encerrar com uma música. Leva-me além. Por favor. Leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar, esse é o meu lugar. Leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar, esse é o meu lugar, junto a ti. Junto a ti, Não quero jamais sair daqui. Me sinto seguro somente em ti, Jesus. Não quero jamais sair daqui. Me sinto seguro somente em ti, Jesus. Não quero jamais
sair daqui. Me sinto seguro somente em ti, Jesus. Jesus, leva-me além. Quero ir além. Toma o teu lugar. Este é o meu lugar. Leva-me além. Quero ir além. Toma o teu lugar.